Martial Peak capítulo 43. O segredo do portão. Dentro da floresta Vento Negro, havia uma linha de discípulos da Torre do Céu caminhando para dentro das profundezas. Yankai nunca iria ter pensado que o bom lugar que Sumu desejava levá-lo também estava atualmente localizado nas montanhas Vento Negro. Caminhando na floresta, Yankai viu um caminho distante. Nesse tipo de floresta densa, se humanos não frequentassem aqui, então como um caminho claro não iria aparecer. Fazer um monte de pessoas vir e ir nas montanhas Vento Negro. Ponderando sobre isso, parecia que era verdade. Para a distância havia algumas figuras fracas avançando de uma forma semelhante ao seu grupo. Irmão Sênior, você sabe por que aquele dia nós nos encontramos com Shen Shaofeng e seu pessoal perto da floresta Vento Negro? Caminhando na frente de Yankai, Sumu foi para perguntar a Yankai. A expressão de Yankai mudou, enquanto ele tinha uma fraca ideia. Poderia ser que Shen Shaofeng e eles também queriam vir à floresta Vento Negro. Está certo. Nós, o pavilhão Torre do Céu, Casa da Tempestade e Grupo de Sangue não estão tão longe um do outro. A distância da floresta Vento Negro para cada dos três palácios é quase a mesma, então se qualquer discípulo dessas três facções querer entrar aqui, eles iriam precisar passar por as intersecções 4 caminhos. Que tipo de pessoas atraem esse lugar aqui? Caso contrário, por que todos vocês iriam vir por aqui? Hehe. Sumu riu orgulhosamente. Irmão Sênior, agora isso, você pode não saber. Dentro da floresta Vento Negro, tem um mercado secreto. Nós discípulos das três facções e mesmo praticantes marciais de toda a área da Vila Ameixa Negra vêm aqui. Discípulos são capazes de trocar dados inúteis e habilidades que eles não precisam, em coisas mais úteis ou para ouro e prata. Esta área Comércio Vento Negro é movimentada, então o irmão Sênior deveria definitivamente vir aqui e olhar. Li um tio adicionou, está certo, irmão Sênior. Você pode frequentemente achar algumas coisas boas por aqui. Da última vez, jovem mestre Su usou mais ou menos 20 pratas para obter algumas fruta Tianyu. Fruta Tianyu. A expressão de Yankai mudou. Em fruta espírito de baixo nível do grau terra. O vendedor não reconheceu o que ele estava vendendo, permitindo-me beneficiar grandemente. Falando sobre essa questão, Sumu ficou orgulhoso. Fruta espírito de baixo nível do grau terra, se você desejava converti-lo a um valor monetário, seria avaliado em torno de 2.000 pratas pelo menos. Foi na verdade levado por Sumu por meras 20 moedas de prata. Isso é um grande negócio. Esse comércio Vento Negro, Yankai realmente não tinha ouvido sobre isso antes. Enfim, na totalidade de tempo que ele tinha estado na Torre do Céu. Desde então ele não tinha socializado com uma única pessoa, eles naturalmente não iriam contá-lo tal notícias. Parecia como o grupo de Sumu muitas vezes veio aqui para procurar, e cada um estava bastante familiar com o lugar. De suas conversações, Yankai ouviu muitas coisas interessantes, e ele começa a ter alguma expectativa para esse lugar. Desde que ele cultiva as verdadeiras táticas Yang, então ele iria ser capaz de achar alguns elixires de atributo Yang para ele usar, mas era apenas que ele não tinha um monte de dinheiro na mão. Então ele lembrou daquela pequena garrafa de pequenas pílulas de retorno, e Yankai ganhou alguma confiança. Comércio Vento Negro foi uma razoável distância, então o grupo conversou com cada um enquanto caminhava. Yankai de repente perguntou, Irmão Júnior Su, o nosso pavilhão Torre do Céu tem um 11º aldeia. Ele tinha lembrado daquele homem velho que ele tinha conhecido ao lado da Cordilheira Dragão Enrolado, e aquele homem velho foi um completo mistério. Causou os outros incapazes de esquecê-lo. 11º aldeia. Sumu estava atordoado, quando o pavilhão Torre do Céu tem de repente um 11º aldeia. E, eu apenas queria perguntar. Yankai entendeu agora. Naquele tempo, quando o homem velho que tinha dito que ele era algum 11º aldeia, ele já estava desconfiado. Agora parecia como seu status era uma verdadeira mentira, era apenas que aquele homem velho estava calmo e amigável. Desde que ele não tinha malícia ou más intenções para ele, Yankai não queria investigar mais e riscou de provocar seu desgosto. Li Tia riu, irmão Sênior Kai, desde que você está sempre cultivado, naturalmente você não iria conhecer muito sobre nossos assuntos do pavilhão Torre do Céu. Nós apenas temos 5 aldeiros, não há realmente algum 11º aldeia.
Esse grupo todo conhecia sobre a anterior história trágica de Yankai sendo intimidado, então fora da bondade de seus corações, eles foram para informá-lo de várias coisas acontecendo na Torre do Céu, prevenindo de perguntar outras questões estranhas no futuro. Um aldeiro era apoiante de Sumu, então seu entendimento dos assuntos da Torre do Céu era melhor que qualquer um. Assim como eles estavam falando, eles derivaram para o assunto do diretor do pavilhão Torre do Céu. Abaixando sua voz, Sumu disse: ouvindo ao meu velho diabo falar, eu ouvi ele dizer que nosso diretor é uma existência do pico. Hoje em dia, é dito que ele tinha alcançado o pico do divisão Shenyu e está apenas um passo perto de romper para o próximo estágio. Dentro de um raio de 1000 milhas, ele é o perito número 1. Pico da divisão Shenyu. Yang Kai estava chocado e em espanto. Para um praticante marcial, o rank começou do nível corpo temperado, seguido por o estágio Kai Yuan, estágio Qidong, divisão Lire, divisão Zhen Yuan, divisão Shenyu, e cada nível era então dividido em mais 9 ranks. À medida que sua força aumentou, se tornava mais difícil para romper de rank. Você não poderia ver muitos peritos de nível divisão Shenyu, e nunca teria imaginado que o diretor da Torre do Céu tinha atualmente alcançado o nível Shenyu. Se ele fosse romper, então ele iria tornar-se um verdadeiro especialista no pico. Aquele diretor do grupo de sangue, o Men, e o diretor da Casa da Tempestade, Xiao Hu, eram apenas em torno do 6º ou 7º estágio da divisão Shenyu e são incomparáveis a nosso diretor. Enquanto Sumu disse isso, seu rosto mostrou uma expressão orgulhosa. Afinal, a força do diretor da escola também é uma fonte de orgulho para os discípulos das escolas. Mas quanto tempo nosso diretor precisa para romper? Li Yuntio entusiasticamente perguntou. Se o diretor estava para romper de repente, então em um raio de 1000 milhas, o pavilhão Torre do Céu iria tornar-se o líder das facções. Quem iria ousar vir provocar eles então? O rosto de Sumu escureceu e ele lentamente balançou sua cabeça. Qual é o problema? Vendo Sumu daquele jeito, Li Yuntian perguntou preocupadamente. O velho diabo disse que já tinha sido mais de 10 anos desde que o diretor alcançou o pico do Shenyu. Então por que ele não rompeu até agora? Todo mundo perguntou. 10 anos, mesmo se cultivar era difícil, você deveria ser capaz de romper. Sumu continuou sacudindo sua cabeça. Eu não me atrevo a dizer. Jovem mestre Su, como poderia você fazer isso? Invocando nossa curiosidade, mas recusando a falar mais. Isso não é equivalente a tirar as roupas de uma beleza, mas não toda. Isso é muito brutal. Zhou Hou se queixou implacavelmente, e o resto todo juntou-se com entusiasmo encorajando Sumu. Tudo bem então, mas vocês todos devem lembrar que não devem contar a ninguém ou haverá grandes problemas. Sumu disse com grandeza, então olhando ao redor ele baixou sua voz e disse, 10 anos atrás, nossa Torre do Céu tinha uma grande situação. Foi por causa disso, que a cultivação do nosso diretor ainda tinha que subir. Que situação? Todo mundo perguntou enquanto engolindo. Nosso diretor não tinha esposa nem filhos, então ele aceitou 2 discípulos e a situação originou desses 2 discípulos. Desses 2 discípulos, o discípulo mais velho era trabalhador enquanto o discípulo mais novo era inteligente. Ambos eram gênios chocantes, e o diretor usou todo o seu coração para ensinar ele sem a menor limitação. Esses 2 eram também trabalhador, suas forças eram ombro a ombro, nenhum era pior que o outro. Era apenas porque a natureza desses 2 discípulos eram diferentes, então o estilo de ensinamento do diretor era diferente para cada um. O mais velho recebeu grandes quantidades de elogios, enquanto o mais jovem era tratado mais duro, e o diretor era rigoroso com ele. Devido a isso, o mais jovem gradualmente derivou mais longe do seu irmão mais velho e também se tornou mais e mais frustrado. Então ele foi achar uma proibida e sinistra técnica para cultivar. Todo mundo gritava de medo. Sumu continuou a falar e capturar a atenção de todo mundo de novo. Você não poderia dizer, mas Sumu foi nascido com um tom eloquente. O modo que ele narrou fez a história fluir muito bem e ele sucintamente expressa como o rancor entre esses 2 companheiros discípulos tinha começado para sua plateia. Yang Kai apenas escutava em silêncio, e não interrompeu para ele pensava que esse assunto era mais provavelmente verdade, mas Sumu também adicionou alguns detalhes extras para exagerar a situação.